Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração. E Deus tem sido muito gracioso conosco, porque nós temos tido um mês de missões, um mês em que estamos falando de missões, na verdade desde o mês passado, começando esse mês também falando sobre missões. Aos domingos pela manhã tivemos os momentos missionários e hoje de manhã ouvimos os nossos irmãos Gustavo e Ávila apresentando aquilo que o Senhor tem feito na vida deles e ao mesmo tempo oferecendo a nós também o desafio de nos envolvermos ainda mais com missões. E hoje, na nossa última ministração, dentro dessa série sobre missões, queremos olhar com os irmãos para um texto lá do livro de João. Abra aí sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 4, e nós leremos o versículo de número 35. João, capítulo 4, verso de número 35. Um momento em que Jesus está conversando, dialogando com os seus discípulos, e neste momento ele diz essa frase que é até bastante conhecida por nós, aí registrada em João capítulo 4, verso de número 35. E assim nos diz o texto: não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. A ênfase que queremos dar neste versículo é a última frase, o que Jesus fala: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Este é um momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos e aí então ele apresenta esse desafio a eles. É claro que Jesus não está falando com os seus discípulos a respeito de colheita de frutos, mas ele está conversando com os seus discípulos a respeito de salvação de vidas, pessoas prontas para receberem o Evangelho e crerem em Jesus. Por quê? Porque pelo contexto dá para entender isso e também podemos saber que Jesus está conversando com eles com este propósito, pensando em vidas e não em frutos, porque a missão de Jesus ao vir a este mundo foi para salvar vidas. Mas antes de continuarmos, crianças, peguem aí a folha e vamos desenhar. E o desenho de vocês nesta noite será o seguinte: vocês vão desenhar pessoas no alto de uma montanha. Então façam de um lado da folha uma montanha e lá várias pessoas. E estas pessoas vão estar olhando para uma cidade. Então, do outro lado da folha vocês vão desenhar uma cidade. No alto, então, do outro lado da folha, do primeiro lado da folha, vocês vão desenhar pessoas no alto de uma montanha e elas vão estar olhando para a cidade lá embaixo. Cidade que vocês podem desenhar casas, prédios. Este é o desenho de hoje. O que vai representar esse desenho? O desenho está representando que nós devemos fazer o que Jesus falou: olhar os campos, isto é, olhar as cidades, olhar as pessoas, olhar para os locais onde as pessoas vivem, onde as pessoas estão, para então apresentar o Evangelho a elas. Foi esse o desafio que Jesus deu aos seus discípulos: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. E este é o desafio que Deus tem para nós também. Mas quando a gente começa a observar um pouquinho este capítulo 4 do livro de João, nós vamos descobrir lá no versículo de número 31 que os discípulos estão ali incentivando Jesus a comer. Então a conversa inicialmente ali está voltada para Jesus: o Senhor precisa comer, porque eles tinham parado ali, e os discípulos tinham ido buscar comida, agora eles chegaram com a comida, estão ali incentivando Jesus para comer. Mas Jesus então responde para eles que ele tem uma comida para comer que eles não conheciam, que eles discípulos não conheciam. Aí os discípulos ficaram pensando: mas será que alguém trouxe alguma comida para Jesus? E aí Jesus então vai dizer que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. E aí então é quando ele diz para os seus discípulos levantarem os olhos e enxergarem os campos
porque eles já estão prontos para a colheita. O que Jesus questiona os seus discípulos é: vocês dizem que ainda falta um tempo para a colheita. É claro que Jesus, conversando ali com os seus discípulos, ele tem na mente todo o processo natural de plantio e de colheita daquela época. Ele conhecia isso, os discípulos também. Por isso, ele usa essa figura para mostrar a eles que já era hora de fazer a colheita, não de frutos, mas de vidas. Mas quando a gente olha para o contexto maior deste capítulo, desde o começo, nós vamos descobrir que este capítulo é aquele que conta para nós o grande encontro entre Jesus e a mulher samaritana. O texto vai nos contar lá no começo, e depois você poderá ler, que Jesus então passa pela região de Samaria e ele para à beira de um poço para descansar, e enquanto isso seus discípulos vão à cidade buscar comida. Enquanto ele está ali, vem uma mulher samaritana buscar água no poço. Isto era por volta do meio-dia. Esta mulher está sozinha e ela então chega para pegar água. Acontece que Jesus começa a conversar com ela pedindo-lhe água. Ele pede então água para ela. Ela acha estranho. Como que um homem, um judeu, conversa comigo, que sou mulher e sou samaritana? Mas Jesus continua conversando e diz a ela: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva. E ela então: mas o senhor não tem como tirar a água daí. Como poderá dar-me água? Jesus então diz a ela: olha, vai chamar o teu marido. E ela responde sinceramente para Jesus: olha, eu não tenho marido. Na verdade, pode até ter sido, como este capítulo ele é cheio de contrastes, pode até ter sido que essa resposta da mulher foi aí meio que insinuando. Talvez ela, ao ouvir a pergunta de Jesus, vai chamar o teu marido, ela tenha entendido pela vida que ela levava, tenha entendido que ele estaria como que, ele não fez isso, mas talvez ela tenha entendido que ele estava ali como que passando uma cantada nela. E ela então responde: eu não tenho marido. Aparentemente, pelo contexto, pela situação que essa mulher vivia, possivelmente ela entendeu de forma errada a maneira como Jesus pergunta, mas ele continua, ele não dá lado a esta possível investida da parte dela, ou resposta a uma investida que ela achou que tivesse acontecido. Jesus não dá bola para isso e vai direto ao ponto. É verdade, você não tem marido, respondeu corretamente, porque 5 maridos já tivestes e este que agora com quem você está vivendo não é o teu marido. E aí então a ficha dela cai. E ela então percebe que há algo diferente nele. E aí então a conversa continua, de tal forma que ela reconhece que ele é o Messias. Ela reconhece que aquele que está ali falando com ela não era um possível futuro parceiro, mas era de fato o Messias que ela e todo o seu povo esperavam. E ela então deixa ali o seu cântaro e vai até a cidade contar para as pessoas que ela encontrou alguém que disse tudo sobre sua vida e ela acreditava que ele era o Messias. E como resultado, as pessoas da cidade vão até Jesus. Observe que quando a gente olha para esse começo de capítulo, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes. A primeira delas é que Jesus, o texto fala que ele resolve passar por a região de Samaria. O versículo de número 2, ali logo no começo, versículo 4, na verdade, era-lhe necessário passar por Samaria. Na verdade, a ideia de era necessário era por causa da missão dele. Jesus, tinha os olhos atentos às pessoas que já estavam prontas para serem colhidas para o reino. Então, por conta disso, era necessário ele passar por lá. Por quê? Os judeus não passavam por lá. Os judeus desviavam este caminho. Os judeus não se davam com os samaritanos, o próprio texto vai dizer isso. Os judeus não conversavam com eles.
E Jesus faz totalmente o contrário, porque ele tinha uma missão. A missão dele era salvar pessoas, independente de quem fosse. E ele então passa por lá. Ele não só passa por lá, mas ele conversa com uma mulher samaritana. O que a gente consegue observar é que Jesus tinha os olhos atentos. O que ele disse para os seus discípulos fazerem, ele já fazia. Seus olhos estavam levantados, ele via as pessoas e ele apresentava o evangelho às pessoas, como ele fez com a mulher samaritana. O mesmo a gente consegue perceber da mulher samaritana. Ela não rejeitou a conversa, mesmo que talvez ela tenha aceitado a conversa por conta da sua condição de vida e por ser inclinada ao pecado. Mas ela agora, reconhecendo o Messias, ela tem os olhos também erguidos, vendo os campos. Tanto que ela faz o quê? Ela vai para a cidade contar para as pessoas aquilo que ela conheceu. Jesus e a mulher samaritana têm os olhos levantados. Ele a viu. E quando ela o reconhece como Messias, ela vê as pessoas da cidade. Eles também precisam saber o que eu descobri agora. E as pessoas da cidade vão até Jesus para conhecê-lo. O que a gente consegue perceber é que lá no versículo 35, o que Jesus mandou os discípulos fazerem, ele já estava fazendo, e a mulher samaritana também teve a oportunidade de fazer. Mas no meio dessa história, nós temos os discípulos. Quando os discípulos retornaram da cidade, eles viram Jesus, viram Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Acharam estranho, mas ninguém falou nada. Simplesmente eles viram, acharam estranho, mas não falaram nada. Isso está no versículo de número 27 do capítulo 4. E aí então começa a conversa que nós já citamos, eles insistindo para Jesus comer. Jesus diz: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos acham então que alguém havia levado uma comida para ele, e ele explica: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí então, olha, levantem os olhos e vede que os campos já estão prontos para a colheita. Jesus falou isso para os discípulos e foi muito relevante o que ele disse aos discípulos. Por quê? Lembra que os discípulos foram para a cidade? Os discípulos foram para a cidade e a mulher foi para o poço. Pode ser que os discípulos passaram por esta mulher no caminho. Eles cruzaram com ela, mas eles tinham uma missão. E a missão deles era buscar comida para Jesus. Então eles passam pela mulher que lá na frente, lá no poço, encontraria-se com Jesus. Jesus conversaria com ela e ela teria a sua vida transformada. E ela agora corre para a cidade com os olhos erguidos e vai contar para as pessoas a respeito do Messias. Mas os discípulos tinham uma missão: buscar comida para Jesus. E talvez eles passam por ela e não a enxergam, não a veem, não percebem que esta mulher pecadora estava ali, pronta para ser resgatada, transformada pelo Senhor. Os discípulos então chegam na cidade e eles têm contato com quem na cidade? Eles têm contato com as pessoas que vendiam comida, eles viram outras pessoas passando lá pela rua, eles tiveram contato com as pessoas, mas eles tinham uma missão: comprar comida para levar para Jesus comer. Estas mesmas pessoas que os discípulos viram ali foram as pessoas que a mulher samaritana, após ter encontrado Jesus, levantado os seus olhos, ela lembrou: tem gente na cidade que precisa saber disso. E ela corre para a cidade e fala com as mesmas pessoas que os discípulos viram, mas eles não estavam com os olhos levantados. E ela então apresenta Jesus para eles, fala para elas, para as pessoas da cidade, a respeito do Messias. Mas os discípulos tinham uma missão, e eles não falam a respeito de Jesus para elas. Eles não estavam com os olhos levantados, eles estavam tão focados na missão que eles simplesmente não olham. E veja o contraste entre Jesus, a mulher, com relação aos discípulos. Jesus e a mulher tiveram um comportamento.
Os discípulos tiveram outro comportamento. Eles estavam focados. A comida era importante? Com certeza sim. O texto lá no começo do capítulo 4 vai contar para nós que sim, Jesus estava cansado da viagem, ele parou ali e tinha fome, estava com fome, não somente ele, mas os discípulos. Mas Jesus mostra que há uma comida que é mais valorosa, que é algo mais importante do que a comida eram as vidas. E aí então ele vai começar a mostrar para os discípulos essa necessidade de entender que uma coisa é importante, mas tem algo que é mais importante. E quando a gente olha aí, a partir do versículo de número 39 do capítulo 4, nós vamos descobrir que muitas pessoas creram em Jesus. Veja aí, versículo de número 39 do capítulo 4. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja que coisa interessante. Primeiro a mulher fala para eles: olha, eu encontrei o Messias, ele me tem falado, ou ele falou tudo aquilo que eu tenho feito. E as pessoas da cidade acreditaram nela. Bom, isso já foi outro momento assim incrível nessa história, porque o testemunho de uma mulher não tinha valor. O testemunho de uma mulher pecadora, muito menos valor tinha. Mas eles acreditaram nela. E aí então, eles vão até Jesus. Quando ouvem as palavras de Jesus, eles ficam impressionados. Quando o povo chega lá, lembra, os discípulos agora estão lá. Quando o povo chega até Jesus, juntamente com a mulher, até ali no poço, aquela turma chegando, os discípulos estavam lá. E é nesta hora que todo mundo chega e os discípulos estão lá, que Jesus falou para eles no verso 35. Levantem os olhos, olha aí. Veja, o campo está prontinho para ser feita a colheita. Veja o versículo 36, melhor dizendo. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Observa bem essa frase que Jesus fala aos seus discípulos. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Onde eles não trabalharam? Na estrada, enquanto estavam indo para a cidade, a mulher cruzou com eles possivelmente. Lá na cidade, onde eles tiveram contato com as pessoas da venda, que estavam lá vendendo comida, do mercado, da rua, eles não semearam, mas agora eles estão tendo o privilégio de ver essa turma chegando. Eu vos enviei, verso 38, para colher onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós recebestes do trabalho deles. Quem trabalhou? Olha, quem trabalhou, o próprio Senhor Jesus, a mulher, os homens e mulheres que saíram da cidade e foram para lá. Eles que rogaram ao Senhor Jesus: fica conosco, e Jesus fica 2 dias a mais com eles, e outros tantos aceitam a mensagem. Olha que coisa interessante, os discípulos contrastando com o próprio Senhor Jesus, a mulher samaritana e o povo. Por isso eles foram chamados a levantar os olhos e verem os campos, verem pessoas, elas estão prontas. Mas o Senhor aqui está dizendo: olha, vocês estão colhendo onde vocês não trabalharam. Veja, as pessoas estão chegando, elas estão crendo.
E isto é maravilhoso. E é por isso que o Senhor Jesus chega para eles e fala assim: olha, vocês precisam levantar os olhos. Irmãos, hoje os campos continuam prontos para a colheita. Onde nós vivemos, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver pessoas cujos corações, cujas vidas estão prontas para virem para Jesus. E aí é que entra a nossa participação. Nós precisamos levantar os olhos. Neste capítulo nós vimos os discípulos. Os discípulos foram aqueles que passaram e não viram as pessoas. Estiveram com elas e não as viram. Assim como eles, nós também podemos passar por pessoas e não vermos essas pessoas. Podemos estar com os atendentes dos vários estabelecimentos e não vê-las. Podemos não ver os nossos vizinhos, familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, pessoas da nossa cidade, podemos não enxergá-las. Mas o desafio é sermos como Jesus foi e como Jesus fez, e fazer como ele fez, ser e fazer como a mulher samaritana fez. Jesus ali, naquele poço, ele enxergou aquela mulher. E não a viu apenas como uma mulher, no sentido de usufruir dela alguma coisa. Ele viu nela uma vida que precisava ser resgatada. Ele não fechou os seus olhos, ele não estava focado em algum tipo de missão. Como muitos de nós podemos estar, como os discípulos estavam. O foco deles era buscar comida. O foco de muitos de nós pode até ser, preciso ser um cristão. Um bom cristão. O nosso foco pode ser, eu tenho que ser dizimista. O nosso foco pode ser, não, eu tenho que atuar nos ministérios da igreja. Eu tenho que tocar, eu tenho que cantar. Eu tenho que cuidar da salinha, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Minha função é essa. E aí então a gente só vive nisso. Como líder, como pastor, eu posso pensar, minha função é só pregar. Nós precisamos levantar os olhos e ver o campo. E ver que o campo está pronto para a colheita. E aí então, simplesmente falarmos de Jesus, falarmos do Messias. Se a gente olha a conversa de Jesus com a mulher samaritana, é claro que tem uma profundidade, tem toda uma expectativa que havia nela, e também era a expectativa do seu povo pela vinda do Messias. Mas Jesus apresenta algo de maneira simples, de maneira que ela entendeu, de maneira que ficou claro. A mensagem da mulher samaritana para as pessoas da cidade foi: vinde e vede o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Verso de número 29. E aí, desta frase, dessa argumentação dela, a turma saiu e foi tudo para a cidade. Enquanto os discípulos que já vinham caminhando com Jesus, focaram em uma parte da missão, algo que era importante, mas havia algo mais importante. Talvez nós precisamos aprender exatamente isso. A nossa vida de comunidade, a nossa vida na comunidade cristã, a nossa vida na igreja, como falamos, ela tem a sua importância, mas não é mais importante do que ganhar pessoas, de apresentar Jesus para as pessoas que lá estão no mundo sedentas por paz, por alegria, por esperança, por conforto, por uma verdadeira amizade, por uma verdadeira proteção, por estar sendo cuidado por alguém que realmente a ama. As pessoas lá no mundo estão desejosas disso. E quem é esta pessoa? Quem é que consegue preencher todas as necessidades que o ser humano tem? A resposta é Jesus. Portanto, é nossa função apresentar Jesus a essas pessoas. Precisamos levantar os olhos e ver os campos. E este é o nosso desafio, o desafio missionário para nós.
é levantarmos os olhos. Devemos sim trabalhar para o Senhor, trabalhar pensando na comunidade, algumas coisas que precisam ser feitas aqui, sim, precisamos, mas o mais importante não é isso. O mais importante é olhar os campos, é sairmos e apresentarmos Jesus às pessoas. Assim como também, além desse desafio missionário, surge também o desafio para aqueles que ainda não receberam a Jesus como seu Salvador. Você observa no texto, a mulher samaritana não esperava o Messias, mas não o conhecia ainda. Mas quando conheceu, ela aceitou a ele. As pessoas da cidade também aguardavam o Messias. Quando ouviram a respeito dele, correram para ele, entregaram suas vidas a ele, pediram a ele, fica mais um pouco. E ele então fica mais 2 dias. E outras pessoas receberam a ele como Senhor de suas vidas. Você está agora ouvindo a respeito de Jesus. Quem sabe já ouviu em outras vezes. Qual será a sua resposta? Nosso desejo é que a sua resposta seja semelhante à da mulher samaritana, que reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. O mesmo fizeram as pessoas da cidade, correram para Jesus. Nosso desejo é que você também corra para Jesus, reconheça-o como Senhor e então seja salvo. Versículo de número 42, as pessoas disseram, olha, não estamos crendo agora por conta do seu testemunho. Eles falaram para a mulher, mas porque agora nós temos ouvido e sabemos que verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Você pode experimentar Jesus olhando para a palavra, orando para que Ele entre na tua vida e promova a transformação, para que você possa dizer o mesmo que eles disseram. Olha, agora eu creio, não porque vocês estão me falando, não porque eu ouvi um pastor tal, ou este ou aquele pastor falando a respeito de Jesus, mas agora eu creio porque eu mesmo ouvi, eu mesmo experimentei e sei que Ele é o Salvador, o meu Salvador. Nós oramos para que você tome essa decisão, assim como oramos para que nós, como igreja, levantemos os nossos olhos e vejamos o campo que está pronto para a colheita. E aí então saiamos com esses olhos erguidos, vendo as pessoas e comunicando a elas a respeito de Jesus. Nosso desejo é que todos nós aceitemos esse desafio e experimentemos esta alegria, porque eu tento imaginar, e assim nós queremos terminar, Jesus ali à beira do poço, depois de ter falado com a mulher e ela ter ido para a cidade. Os discípulos estão ali, a comida está ali, mas de repente, vamos imaginar aquela estrada de chão batido, parece que era um dia de calor, talvez aí entre 12:00 e 2 da tarde, pensando no tempo que eles conversaram e vai e volta da cidade, aquela turma vindo, talvez até uma poeira subindo. Eu fico imaginando a alegria do Senhor Jesus, porque Lucas relata para nós que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Imagina a alegria de Jesus, o nosso Deus, o Messias, vendo aquele grupo de samaritanos vindo da cidade na direção dele. E sabedor de todas as coisas, ele já sabia que a mulher tinha ido à cidade, conversado com as pessoas e as pessoas estavam vindo. Imagina a alegria dele quando as pessoas disseram, fica aqui conosco. E eu estou falando isso porque quem ganha uma alma, a Bíblia diz que sábio é, mas quem ganha uma alma experimenta uma alegria que nossas palavras não conseguem explicar. Quando alguém te conta, quando alguém te fala, olha, eu estou aceitando a Cristo, você compartilhou comigo e hoje eu estou entregando minha vida a Cristo. Se há alegria no céu, o coração de Jesus se alegrou, o coração dele se alegra, o nosso também se alegra. Porque a gente vê pessoa que estava indo para o inferno, vivendo uma vida miserável, agora sendo transformado pelo Senhor. Oramos para que todos nós queiramos experimentar esta alegria.
Oramos para que todos nós levantemos os olhos e vejamos o campo que está pronto para a colheita. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse texto, obrigado por este desafio. E oramos para que sigamos o modelo do Senhor Jesus, o exemplo da mulher samaritana, e que, assim como os discípulos receberam o alerta, que nós possamos recebê-lo hoje e respondermos positivamente, olhando sim os campos e saindo para anunciar o Evangelho, para que mais pessoas creiam em Jesus. Muito obrigado, assim oramos, gratos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua semana, que todos nós tenhamos um tempo de propagar o Evangelho a todas as pessoas. Crianças, mandem os desenhos para o grupo do WhatsApp e vamos ter o nosso tempo de comunhão. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.